a graça que nos encoraja. E eu queria que você pudesse acompanhar comigo a leitura. Capítulo 9 de 2 Samuel. Eu farei novamente toda a leitura e eu peço que você possa acompanhar. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar à casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se. E o que é maravilhoso, irmãos? Inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi a Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, volte comigo a essa expressão, para que nós possamos hoje caminhar um pouco compreendendo sobre a graça que nos encoraja. Então lhe disse: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão tal morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão para que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. A graça que nos encoraja. Certa feita, o meu sobrinho olhou para mim e disse: tio, o senhor tem medo de alguma coisa? Eu disse: não, meu filho, seu tio é muito corajoso demais. O medo atrapalha, mas ele é muito corajoso. O medo, irmãos, é algo que está na nossa vida. O medo é algo que faz parte da nossa história. Ser medroso não é algo ruim, viver como medroso, sim. Ter medo não era um problema, ser controlado pelo medo, sim. Se você parar para pensar, nós acabamos de passar por uma circunstância como essa. Nós vimos a nossa seleção jogando essa semana. Alguns esperançosos de uma folga terça-feira, que acabou. Mas eu fico imaginando jogadores em meio àquele momento de pênalti. Será que o medo não bateu? Será que o medo não alcançou a vida deles? Ao mesmo tempo, será que o medo também não passou na cabeça dos croatas? O medo não é algo ruim, mas o medo traz muitas circunstâncias à nossa vida. E nós precisamos compreender que sentimento é esse que invade a nossa vida, que invade o nosso ser e muitas vezes traz danos à nossa história. Fazendo uma análise rápida sobre o que é o medo é uma reação a algum perigo percebido. Quero um exemplo bem prático como esse.
Aqui em Recife, normal isso acontecer, infelizmente. Quando você vê dois homens numa moto, como é que você reage? Parou para pensar? Quando eu fui pregar em Fernando de Noronha, estava eu e a esposa. Lá praticamente não acontece o roubo. O que acontece é que você pode deixar uma carteira e alguém vai e abre e tira o que tem dentro. Mas alguém parar e lhe assaltar na moto é praticamente algo quase zero em Noronha. Porque lá todo mundo se conhece e é uma ilha. Se assaltar a mão armada, vai fugir para onde? E lá vai eu e a esposa andando, cerca de 10, quase 11 horas da noite, e de repente vem dois homens numa moto. Minha esposa segura forte a minha mão, eu seguro a mão dela forte, e o medo bate a nossas emoções, e a gente fica trêmulo, e eles passam. Depois nós fomos descobrir que lá é muito seguro. Mas a nossa perspectiva, a expectativa era da nossa circunstância aqui de Recife. Como você reagiria? Alguns irmãos, eles começam a passar por angústia. Porque sabe como isso se dá? De forma bem técnica quanto ao nosso cérebro. O nosso cérebro, ele começa a ver a imagem. Essa imagem traz automaticamente intensa atividade, intenso calor no sentido de agonia e inquietação ao nosso cérebro. Ele traz ao nosso viver angústia, e o que nós começamos a sentir é que os hormônios estão explodindo, a adrenalina está dentro de nós, saltando, e o que nós começamos a ter reações adversas. As pernas tremem, o corpo todo começa a suar, alguns desmaiam por causa desse medo, outros choram, outros entram em desespero, outros paralisam e tantas outras circunstâncias podem ocorrer. E é isso que o medo faz na vida do ser humano. Ele vem, nos mostra que estamos em perigo e nós começamos a reagir de formas inusitadas. Por que eu quero falar sobre isso? É porque isso nós vamos perceber na vida de Mefibosete. O medo estava enraizado nele. O medo fazia parte da sua história, o medo fazia parte da sua vida. As suas ações e emoções revelavam o tamanho do medo dele. As suas ações e suas emoções revelavam o medo que ele tinha das circunstâncias que ele estava vivendo, o medo que ele tinha das circunstâncias de outras pessoas virem ao seu encontro. Agora, o que é maravilhoso de tudo isso é que a graça, ela foi e ela é suficiente para encorajar qualquer medroso. A graça foi e ela é suficiente para nos fazer vencer o medo. A graça foi e é suficiente para nos encorajar a lutar contra o medo. Em primeiro lugar, nós vamos perceber na vida de Mefibosete que o medo fez ele ser servo e ele se ver como servo. Volte ao texto bíblico. Em primeiro lugar, ele se via como servo. Versículo 2, versículo 6 e versículo 8. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu ele: Eu mesmo, teu servo. Versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui o teu servo. Olha o versículo 8. Quem é o teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Devido à circunstância física de Mefibosete, nós já vimos isso no domingo passado, um pouco da sua história. Ele era aleijado, coxo dos dois pés. Devido à sua situação física, à sua situação social, morava na cidade da miséria, na cidade do esquecimento. Lodebar significa isso. A circunstância lá não tinha pão, lá não tinha alegria, lá não tinha felicidade. A cidade era colocada para dois tipos de pessoas: os enfermos e os mendigos miseráveis. Então imagine qual era a perspectiva de Lodebar,
ou daqueles moradores em Lodebar. A situação social era terrível e a situação financeira nem precisamos tratar. Ele vivia em miséria, ele caminhava em miséria. Por isso a expectativa era que todos os moradores de Lodebar se ver como escravo. Era olhar para a sua circunstância e com humildade diante de todos se apresentar como escravo. Não é humildade e independência de Deus, mas humildade e independência dos outros. A verdade é tão grande que quando ele chega para Davi, ele se vê como escravo. Ele se vê como inútil. Ele se vê como alguém que não vale nada. Irmãos, não há problema em viver como escravo. Não há problema em ser escravo. Esse é o propósito do qual Deus nos chamou, para nós sermos escravos dele. Mas um escravo que serve com alegria. Um escravo que louva com felicidade. Um escravo que se doa pela salvação na cruz do Calvário de seu Filho Jesus. Porém, a circunstância aqui era outra. Mefibosete não estava vivendo como escravo do Senhor. Devido às suas circunstâncias, ele estava se encontrando como escravo de outro, de um ser humano igual a ele. Ele estava se depreciando, ele estava vivendo uma vida de auto-humilhação, não para com Deus, mas para com o próximo. E quando nós começamos a olhar as Escrituras, nós não fomos chamados para viver em escravatura ou em escravidão de um ser humano. Apóstolo Paulo, ele na grande maioria das suas cartas, com exceção de uma, ele mesmo diz assim: eu, apóstolo Paulo, não por minha vontade, mas escolhido por Deus, servo do Senhor Jesus. Ele mesmo está se colocando como escravo de Cristo, ele está se colocando como aquele que está para viver e morrer em vontade, pela vontade do Senhor. Ser escravo do Senhor não é uma problemática à nossa vida, na verdade é uma solução à nossa história, porque só há duas formas de viver na vida: ou você é escravo de Deus, ou você é escravo de Satanás. Reverendo Heber Campos Júnior, aqui no aniversário da igreja, trouxe a mensagem de Isaías 53, e ele definiu muito bem o que é viver essa escravatura maravilhosa para com Deus. Isaías 53 vai nos falar sobre Cristo, um servo sofredor, aquele que viveu para a glória do Pai, aquele que cumpriu o propósito do Pai, aquele que se humilhou pelo Pai, aquele que morreu por amor a nós, cumprindo a vontade do Pai. Ser escravo não é algo ruim. O problema é quando nós nos insurgimos contra Deus, querendo que Ele seja o nosso escravo. Viver como Cristo, o servo sofredor, aquele que se humilhou, tomou forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz, não é uma postura ruim, não é um peso, não há algo de ruim nisto. Ao contrário, é maravilhoso poder sofrer por Cristo, poder dar a sua vida por Cristo. Mas isso não quer dizer que nós não iremos ter medo. O próprio Cristo, quando estava lá no Getsemane, ele suou o sangue. E a palavra em Lucas, que quer dizer temor no original, quer dizer medo. Como homem, ele teve medo das circunstâncias que estavam por vir. Ele seria morto. E a sua morte foi truculenta. E como homem, ele olha a sua circunstância e ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Ter medo não é algo ruim. O medo, por vezes, é algo para nos fazer pensar aonde nós estamos indo. É um alerta. É como hoje pela manhã. O sinal estava verde, os carros passavam. O sinal ficava amarelo. Os carros começavam a reduzir a velocidade. Vermelho, eles paravam. Para a gente, o sinal ficava vermelho. Nós tínhamos a liberdade de atravessar. O sinal ficava amarelo. Atenção, olha, vai abrir para os carros. O sinal ficou verde. Para a gente, porque é hora dos carros atravessarem. O sinal amarelo é sempre um alerta para aquilo que nós vamos fazer. O medo é como um alerta. O medo é como algo que diz assim: cuidado aonde você está indo, cuidado ao que você vai fazer. E sobre essa estrutura em nossa vida não há problema. O problema é quando esse medo se torna senhor sobre a nossa vida.
quando esse medo se torna dono da nossa história, ele começa a tirar de nós privilégios, ele começa a tirar de nós a alegria, ele começa a tirar de nós a felicidade de viver, perspectivas e sonhos. Ele começa a nos fazer olhar para o outro como um inimigo nosso. Ele começa a nos fazer olhar para nós mesmos como miseráveis, como pessoas que são cada vez mais vítimas do mundo e até vítimas de si. O medo tem esse poder em nós quando ele se torna senhor. É a mesma coisa sobre o dinheiro. Quando ele é escravo nosso, é maravilhoso. Mas quando o dinheiro é senhor na nossa vida, nós somos escravos dele. E ele nos mata. E ele nos destrói. E ele tira a nossa paz. Ele tira a nossa felicidade. Ele nos faz viver em uma postura ruim. A postura de Mefibosete, porque ele se via como escravo por causa do medo, era uma postura que o levava a viver uma vida miserável. Ele tinha esquecido quem ele era. Lembremos, irmãos, ele era neto do rei, filho do príncipe, ele era o próximo da linhagem real. Em outras palavras, ele não foi criado para viver assim. Mas as circunstâncias da vida o levaram a sofrimento, a dores e marcas no próprio corpo e na própria alma. Mas ele não podia perder a expectativa e a perspectiva de quem ele era. A mesma coisa acontece conosco, por causa das dores do dia a dia, das marcas do mundo sobre nós, das marcas de nós mesmos sobre nós. Por causa de tantas lutas, nós perdemos a perspectiva de quem nós somos. Nós perdemos a certeza e a garantia que nos foi dada em Cristo Jesus. Precisamos, irmãos, todos os dias vencer esse medo que quer nos escravizar. O servo sofredor, Cristo Jesus, ele compreendeu e ele entendia, na verdade, que viver o propósito para o qual ele foi destinado não era um peso, mas era um santo e maravilhoso privilégio. Era um santo e maravilhoso amor por Deus e pela vida dos outros que somos nós. Quando nós vivemos como escravo do medo, nós perdemos o privilégio do que é viver pelo amor, pela graça, do que é viver o amor e a graça de Cristo Jesus. Lembre-se, queridos irmãos, esqueça Mefibosete um pouco. Lembre de você. Eu quero que você faça uma análise de você. Quem você era antes de Cristo? Quem nós éramos? Nós éramos inimigos da cruz. Nós éramos inimigos do Senhor. Nós vivíamos segundo os nossos desejos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, conforme Paulo diz em Efésios. Nós éramos aqueles que não amávamos o Senhor, pelo contrário, nós amávamos a nossa própria lei, nós queríamos viver como o Senhor da nossa própria vida. E quando Ele nos encontrou, nós estávamos em pecado. Imagine você encontrar uma pessoa toda suja de lama, uma pessoa toda cheia de feridas, uma pessoa fedendo, ou com mau cheiro, e você amar e pegar e tomar em seus braços, e levar para sua casa, e dar um banho, e dar uma roupa, e cuidar. Ah, pastor, isso é ilusório. Não, isso foi real, foi assim que o Senhor nos encontrou. Nós éramos escravos do pecado, nós nos víamos como escravo do pecado, nós andávamos como escravos do pecado, mas Cristo com amor eterno nos amou, com amor eterno nos atraiu, Ele nos escolheu, Ele nos tirou da lama do pecado, Ele nos chamou pelo nome, Ele nos abraçou, Ele nos envolveu na sua graça, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos redimiu. Ah, queridos irmãos, a graça nos encoraja. Nós não fomos salvos para viver como escravos do pecado, escravos do mundo, escravos das nossas paixões ou de Satanás. Nós somos salvos para viver o privilégio de ser escravo de Cristo. É uma alegria, irmãos, ser escravo do Senhor. Pare para pensar. Quantos anos você tem de vida? E quantos anos você já viveu escravo das circunstâncias da sua história?
Ah, pastor, se o senhor conhecesse minha história. Ah, pastor, se o senhor conhecesse a realidade da minha vida. Quantos anos você já viveu escravo dessa história? O que foi que ela trouxe à sua vida? Talvez só o fato de lembrar já dói no seu coração. Talvez o fato de lembrar já fazem os seus olhos marejar com lágrimas. É isso que o pecado faz conosco. Mas o que Cristo está nos apontando, por meio da sua palavra, sobre a vida de Mefibosete, é que é melhor ser escravo de Cristo. Porque escravo de Cristo, as circunstâncias vão vir. Os problemas vão chegar. Lembra quando ele disse, olha, construa sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque o vento vai bater, a tempestade vai chegar, e se essa casa estiver firmada na areia, o vento e a tempestade vai conseguir ruir a base da casa e ela vai cair. Mas se ela estiver firmada na rocha, se ela estiver firmada no Senhor, vão vir as circunstâncias que vierem. E a casa, pela graça do Senhor, continuará de pé. Por isso, a perspectiva nós precisamos viver como escravo de Cristo, do que escravo das nossas circunstâncias. Não devemos ter medo do pecado, ou tremer diante do pecado. Devemos temer e tremer diante de Cristo. Nós devemos amar a Cristo, nós devemos temer aquele que nos amou. Precisamos compreender, irmãos, que por mais que a vida seja difícil, e por mais que muitas vezes possamos nos sentir aprisionados a situações difíceis, a lutas difíceis, nós não somos escravos dessas lutas. Nós não somos escravos das circunstâncias. Nós não somos escravos de Satanás. Nós somos salvos para ser escravos do Senhor Jesus, daquele que nos amou, daquele que nos atraiu, daquele que nos escolheu e nos chamou pelo nome. Um exemplo disso eu já contei no início. Ser escravo do dinheiro, mamon, é uma das piores coisas na vida. Por que não ser escravo daquele que é o dono do ouro e da prata? Por isso nós precisamos compreender uma coisa. Mefibosete tinha perspectiva sobre ele de eu sou um escravo, eu sou inútil. Eu vivo numa cidade de escravidão, numa cidade de miséria. Não há nada de bom preparado para mim. Talvez era assim que nós vivíamos. Nós vivíamos em Lodebar no sentido figurativo, condenados ao inferno. A nossa perspectiva era o inferno. Nós vivíamos na prática do pecado. Nós vivíamos satisfazendo os prazeres da carne, do mundo e de Satanás. Mas o Senhor nos encontrou. A graça foi ao nosso encontro. A graça nos atraiu. A graça nos restaurou. A graça nos chamou pelo nome. A graça agora nos faz ser escravo dele para viver para a glória eterna. Por isso não há dificuldade e não há sofrimento em ser escravo de Deus. Em segundo lugar, a escravidão, a falta de coragem, a vida de medo que Mefibosete o levava a cada dia a viver uma vida de medo. Olha comigo, versículo 7. Versículo 7, segundo lugar, diz assim a palavra do Senhor. Então lhe diz Davi, não o quê? Todos em uma só voz, não. Vamos parar aqui. Existe um grande teólogo chamado John Flavel, e certa vez ele disse assim, ninguém seja escravo do medo, a não ser os servos do pecado. Eu vou repetir. Ninguém seja escravo do medo, a não ser os servos do pecado. O medo, irmãos, sentido por Mefibosete, o levava a uma autodepreciação. O medo que Mefibosete sentia o levava a uma vida de humilhação, de se rebaixar. Embora Mefibosete fosse filho do príncipe e neto do rei, ele próprio se menosprezava. Ele próprio se autodepreciava. Agora, por que isso? Olha as circunstâncias dele atual.
ele era pobre, ele era aleijado, ele vivia em miséria. Por isso, ele se autodenominava diante de Davi como um cão morto, como um inútil. Em outras palavras, o que Mefibosete estava dizendo a Davi é: Davi, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil, eu sou um aleijado, eu não tenho nada de bom, eu não tenho nada a te oferecer, eu não tenho nada que possa fazer por você, porque você se preocupa comigo. E outra, Davi, eu tenho medo de tudo e de todos. Você é rei e eu sou da linhagem real, eu sou o teu inimigo, você pode me matar, eu sou um cão morto, inútil. Eu tenho medo de tudo e de todos, eu não sirvo para nada, Davi. Interessante, irmãos, porque essa perspectiva de Mefibosete é uma perspectiva que não foge à realidade dos nossos dias sobre muitas pessoas. Eu nasci num lar pobre, eu sou da cor tal, eu sou isso, eu sou aquilo, Uma vida de vitimização e de autocomiseração, miséria de si mesmo. O que o texto aqui está nos mostrando é que esse sentimento sobre Mefibosete predominava. E muitas vezes esse mesmo sentimento predomina na vida de muitas pessoas. O que levava Mefibosete à compreensão de que ele era uma pessoa sem valor. É o mesmo sentimento que na nossa geração continua levando pessoas ao mesmo entendimento. Eu não tenho valor. Para que viver? Lembra aquela figura que eu sempre falo, da hienazinha, um desenho? Os novos não vão lembrar, eu só vi pela internet, tá? Os antigos vão lembrar mais um pouco. Ó céus, ó terra, ó mar, ó mundo. Tudo dá errado para mim, tudo dá sempre errado para mim. Sabe aquela figura da hiena bem pessimista? Existem pessoas que caminham assim todos os dias. Acordei mais um dia, eu podia ter morrido hoje. A vida não tem sentido. Eu sou pobre. Senhor, eu nasci para sofrer. Vive uma vida. Misericórdia. O que Mefibosete estava vivendo era isso, e o que muitos estão vivendo, na verdade, é isso. Só que nós precisamos lembrar o que diz as Escrituras. No verdadeiro amor não há o que, irmãos? Medo. No verdadeiro amor não existe medo. Lá não há insegurança. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Veja, voltando a Mefibosete, Davi aqui não teve medo de trazer para dentro de sua casa, dentro do palácio, alguém da linhagem real, alguém que poderia ser o seu inimigo, alguém que poderia destronar Davi. Ele não teve medo. Talvez alguém diga assim, mas ele, pastor, era um homem aleijado, como é que ele ia matar Davi? Ele era rei, e por mais que ele fosse aleijado, ele poderia planejar, montar uma estratégia e tomar o reinado de Davi. Envenena Davi, mata na calada da noite, faz alguma coisa. Davi não teve medo de trazer para dentro de casa alguém que poderia ser o seu inimigo. Sabe por que ele não teve medo? Porque Davi era leal a Deus. Davi era leal e confiava no Senhor. Confiando no Senhor, ele não temia nada nem ninguém. Essa figura de Davi e essa apresentação de Davi a Mefibosete nos faz lembrar o próprio Cristo. Que o Cristo, o amor de Deus revelado, se esvaziou de si mesmo. Cristo, o amor de Deus revelado e encarnado, não teve medo de vir ao mundo. Esse amor revelado não teve medo de sofrer e padecer e morrer por aqueles a quem ele amou, ama e continua amando. E não só morreu, ele ressuscitou por amor do seu povo. Ele não teve medo. Terceiro lugar, a graça nos encoraja. Primeiro, a falta da graça fazia com que Mefibosete se via apenas como escravo, como servo. Depois, a falta da graça fazia a viver uma vida medrosa,
Mas em terceiro lugar, a graça nos encoraja. Olha o versículo 7 de novo comigo. A resposta de Davi ao jovem Mefibosete: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. A resposta de Davi a Mefibosete: não temas, em outras expressões, ou de forma aplicada, quer dizer assim: Mefibosete, seja corajoso. Compreenda, Mefibosete, coragem não é ausência de medo. Seja corajoso. A coragem, ela nos faz lutar para ter domínio sobre o medo. Agora, aqueles que vivem com medo é porque eles já foram escravizados pelo pecado. Davi está dizendo: Mefibosete, vem cá, não tenha medo. Interessante que Mefibosete no mesmo instante vem. Mefibosete vai ao encontro de Davi. E em outras palavras, Davi está dizendo: não há o que temer, venha. Eu não vou te fazer mal nenhum. Mas a presença de Davi, irmãos, diante de Mefibosete, não era para deixar Mefibosete com medo. Como ele estava: eu sou inútil, eu sou um servo, eu sou um cão morto. A presença de Davi diante dele era, na verdade, não para deixá-lo confuso ou preocupado com o que poderia acontecer, ou sem expectativa ou perspectiva, mas a presença de Davi ali o chamando era para mostrar a graça de Deus à vida de Mefibosete. Graça essa que encoraja uma mudança de vida. Graça essa que encoraja a uma mudança de perspectiva. Graça essa que encoraja a viver uma realidade que Deus te chamou para viver. A presença de Davi ali não foi para dizer a Mefibosete: você vai continuar em uma vida miserável, mas foi para dizer: vamos lá, a graça te alcançou e te encoraja hoje a não mais caminhar como você está vivendo. Por isso, não temas, ou em outra versão, não tenha medo. Quando eu olho para toda essa perspectiva de Davi com Mefibosete, eu só consigo entender, ou na verdade enxergar Cristo Jesus. Porque a atitude de Davi para com ele foi a mesma atitude de Cristo para conosco. Estava Mefibosete escondido lá em Lodebar, na miséria, em sofrimento. Davi foi ao seu encontro. A graça o alcançou e disse: não temas. Estávamos nós perdidos e caminhando em nossos pecados, em nossa vida errada, e o Senhor veio ao nosso encontro e, nos achando em pecado, por sua graça Ele nos chamou pelo nome e nos encorajou a viver não mais como escravo do pecado, mas sim agora como escravo de Cristo, e ser agora guiado não mais pelo medo, mas sim agora guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa graça nos encoraja. Eu não fui chamado para ser conduzido, guiado, ou quem sabe, controlado pelo medo. Nem você. O Senhor, Ele nos chama, irmãos, pelo nome. Quando Cristo nos chamou pelo nome, Ele nos fez sair do túmulo. Como disse apóstolo Paulo em Efésios, nós éramos mortos. Nós estávamos no túmulo, estávamos em nosso caixão. O Senhor nos chamou pelo nome e nós éramos imperfeitos. O Senhor nos chamou pelo nome e nós éramos pecadores. O Senhor nos chamou pelo nome e nós éramos inúteis. E nós nos achávamos inúteis. O Senhor nos chamou pelo nome e nós éramos inimigos de Cristo. E não há como resistir quando o Senhor nos chama. E não há como continuar morto quando o Senhor nos chama. Não há como continuar a mesma vida quando a graça vem ao nosso encontro. E essa graça veio e nos purificou, e nos limpou, e nos animou, reanimou, e nos deu vida. E exclusivamente por essa graça, e por causa dessa graça, é que nós estamos aqui. Davi, ele nos apresenta uma graça que nos encoraja. Lutero, por meio da reforma protestante,
E logo depois, com os 5 solas, estudados pós-reforma, nos apresentou um sola chamado sola gratia, somente a graça de Deus, que nos traz a perspectiva de quem nós somos, nos traz a certeza de quem nós somos e o que nós seremos e teremos diante de Deus. Nós não fomos salvos por mérito nosso, nós não fomos escolhidos por mérito nosso, não havia e não há beleza em nós, não havia e não há nada em nós que chame a atenção do Senhor, mas a graça dele encontrou homens pecadores e falhos e disse: tu és meu. Interessante, irmãos, porque uma vez que essa graça nos alcança, não há como fugir ou viver longe desta graça. Ainda que você caminhe em desgraças de vida, lá no fim você lembra de uma graça que diz: eu te escolhi. Quando nós olhamos para a ação de Davi com Mefibosete, foi uma ação que trouxe coragem por meio da graça de Deus à sua mente e ao seu coração. Um homem que se via como nada, agora está sendo encorajado por Davi a enxergar na sua mente e no seu coração a ação do Senhor, a enxergar que ele não vivesse mais inquieto, medroso, escravizado pelo pecado, com medo de tomar decisões. Agora, Davi está dizendo: você precisa e deve viver como uma pessoa que foi alcançada pela graça, para caminhar firme nela e desfrutar do que ela tem à sua vida. O que tudo isso, irmãos, vem à nossa história, ou traz à nossa perspectiva? Talvez o que você ouviu nessa noite foi uma explicação da vida de Mefibosete, da atitude de Davi, sobre a graça que nos encoraja. O que tudo isso revela-se sobre nós, ou como tudo isso se aplica à nossa história. Em primeiro lugar, se aplica te chamando a viver como escravo do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é um ser neutro no mundo. Você não é um ser que não é influenciável ou influenciado por algo. Você é um ser influenciado por alguma coisa, por algum ser. Seja ele por um jogador de futebol, por um cantor, por um artista, seja o que for, você é influenciado. E você já parou para perceber e para pensar que muitas das suas atitudes, das suas palavras, do seu modo de viver, é porque você está sendo escravo de alguém? A nossa geração é uma geração, irmãos, que deseja e ama viver em riquezas de vida. E para isso nós vivemos na internet buscando como ser rico, ou como chegar à riqueza. E por causa disso muitos estão perdendo a saúde, a alegria, a paz, a felicidade, porque estão vivendo como escravo de Mamon. A nossa geração é a geração hedonista, o culto ao corpo. Eu preciso ser perfeito, eu preciso ser lindo, eu preciso ter cada vez menos porcentagem de gordura no meu corpo. A mulher, eu preciso ter um corpo atraente para que os homens possam me olhar. E você está vivendo escravidão pela sociedade, porque a sociedade está impondo a você como você tem que ser ou viver. Alguns estão perdendo a perspectiva do que é viver um casamento em paz, do que é ter uma família, do que é construir um lar. Porque olha para a sociedade que diz assim: se não deu certo com um, casa com outro, ou se não certo com uma, casa com outra. E começamos a viver uma escravidão do que a sociedade fala, e não mais uma escravidão do que a palavra de Deus nos manda. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu conheço um relato de uma pessoa que disse: olha, Deus me revelou que eu deveria casar com fulano. Poucos meses depois, pense numa bagunça, família.
E agora a pessoa está dizendo, eu quero me separar. Ué, mas Deus não te revelou? Deus não te falou que ele seria o teu marido? Nós vivemos uma sociedade, irmãos, que casar e se separar é algo super normal. Nós vemos uma sociedade que algumas pessoas que se insurgem como voz de Deus e diz assim, Deus mandou te dizer, é algo muito normal e natural, e nós vivemos escravos dessas pessoas, esperando elas falarem como se fossem totalmente a boca de Deus, e nós esquecemos que a boca de Deus está aqui em nossas mãos, e nós esquecemos que a voz do Senhor que nos chama a viver como escravos dele está aqui, em nossa frente. E quem você quer viver escravo? Sobre quem você quer que governe a tua vida? Cristo ou Satanás? Segundo lugar, o que Davi fez por Mefibosete, quando disse a ele não tenhas medo, é a mesma coisa que Cristo faz por nós todos os dias. É fato, irmãos, que ter medo é algo natural. É algo natural. Daqui a pouco nós vamos embora e quando nós vamos atravessar, talvez nós tenhamos medo do carro que está vindo na outra mão. O medo faz parte da nossa história. Daqui a pouco chega em casa, a gente vai fazer o jantar e aí fica preocupado se não vai colocar muito sal ou se vai colocar pouco sal, a gente fica receoso, aquele medo que nos alerta, será que eu estou fazendo a comida boa e saborosa? O outro medo é, será que eu comi demais para dormir? Sabe, o medo faz parte da nossa história. Mas o que Davi nos apresentou e o que Cristo nos apresenta é, não temas, não se deixe ser controlado pelo medo, não viva como escravo do medo. O medo ele vai destruir a tua história, vai destruir a tua vida, vai destruir a tua família, vai destruir o teu trabalho, teus relacionamentos, ele vai te fazer viver cada vez mais como um animal indefeso. E deixa eu dizer uma coisa para você, há alguém que falou ao teu coração, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Se nós passarmos pelo fogo, não te queimará. Se nós passarmos pelas águas, nós não seremos submergidos porque Ele está conosco. Lá em Êxodo 14, o Senhor disse a Moisés, olha, por que clamas a mim? Por que clamas, Moisés? O problema é o povo lá, os egípcios. O problema é o Mar Vermelho. Diga ao povo que marche. Nós não podemos ser controlados pelo medo. Nós precisamos viver controlados por aquele que diz a nossa história. Não temas, porque eu sou contigo. Cristo Jesus. Por isso que essa graça te encoraja nessa noite a abandonar o medo. A abandonar toda e qualquer circunstância que possa te fazer escravo, não de Cristo. O PH, 49 anos, não tenham medo do jubileu de ouro, não tenham medo dos trabalhos que poderão vir para 2023. Sejam escravos de Cristo. Coloquem a mão no arado, sem olhar para trás. Sejam encorajados por Cristo Jesus. Jovens da Igreja Pratando de Peixinhos, adolescentes, SAF, o PH, Ministério de Alimentação, Decoração, grupo de louvor, diáconos, presbíteros, não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Pelo contrário, sirvamos aquele que está conosco. Como diz em Mateus capítulo 28, versículo 20, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe por quê, irmãos? Como eu disse domingo passado, eu concluo com essa expressão. Martyn Lloyd-Jones, um grande pregador, ele disse, do início ao fim da vida, tudo é pela graça e tudo é por meio da graça. A graça do Senhor não te desamparou, não vai te desamparar, e nessa noite ela te chama e encoraja a viver uma vida de obediência, uma vida de confiança, a uma vida não mais pelas tuas emoções,
não mais pelos teus sentimentos, mas uma vida pela palavra viva de Cristo Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigado, Pai, pela certeza de que tua palavra não volta vazia. Obrigado, Senhor. Nos faz entender essa palavra, Pai. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para ver aonde temos falhado, para ver aonde temos errado contigo. Se temos nos tornado escravo de algo que não é o Senhor, que nessa noite sejamos atraídos por Ti. Se temos vivido com medo de tudo e de todos, que nessa noite, Pai, possamos temer aquele que mata o corpo e manda a alma para o inferno. Que nessa noite possamos rever a nossa vida, parar de viver em um vitimismo, parar de caminhar, Senhor Deus, em uma autocomiseração e começar a entender que a Tua graça veio ao nosso encontro. Começar a entender que a Tua graça nos chamou, que ela nos restaurou e que ela nos encoraja a viver para o Teu louvor. E se nessa noite, Senhor, há alguém que está vivendo distante de Ti, está caminhando, Senhor, em uma escravidão que não é para a Tua glória e para o Teu louvor, que a Tua graça invada esse ser. Que a Tua graça, Senhor Deus, tire o que não Te agrada. Que a Tua graça, Senhor Deus, quebre todas as amarras do pecado. Que a Tua graça liberte-os. Que a Tua graça, Senhor, os chame para viver uma vida de santidade, uma vida de confiança, uma vida de filho salvo pela graça de Cristo. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e eu te clamo, desde agora e para sempre. Amém.